Antes da gente entrar, como que funciona esse planejamento de vocês, são duas perguntas que agora eu fiquei curioso, né? O Rodrigo apontou a contabilidade, eu volto na contabilidade do seguinte, não é causar polêmica não, pelo amor de Deus, mas vocês já tiveram muitas discussões com contabilidade, fez? Porque tem que ter contabilidade, cara, que não deve entender o trabalho de vocês, posso né? Pô, o que vocês estão fazendo aqui? Peraí, é meu cliente aí, pô, que negócio é esse? Posso dizer aí que no mínimo 70% dos contadores, quando o próprio empresário vai e fala, olha, chegou aqui uma consultoria, né? O que você acha desse serviço? 70% vai falar, não faço. Cuidado com a retaliação. Colocar mais né? medo fiscalização, ainda, né? não existe isso, mano. São mitos criados por quê? Ele tem receio, aí eu vou criar mais polêmica ainda. Tem receio de achar erros no trabalho dele. Porque realmente ele não ajustou o processo dele. Ele vai lá, cria um processo de produção, realmente, de entrega dessas informações, e ele não renova isso. Então, aquelas informações, elas seguem constantes. E aí, se errou uma vez, erra sempre. E me responde, qual é o problema em errar? Não tem Faz problema parte, em errar. com certeza. Por isso que todos nós erramos. A grande questão é assim, eu acho que o erro mesmo a gente pode chamar quando a gente tem um pouco de conhecimento dele e continua praticando. Né? Isso. E isso eu acho que é um erro. Eu acho que o que falta um pouco para essa área é entender que existem novos processos, existem novas ferramentas, existem novos procedimentos. Né? Então ele tem que estar aberto a isso. Uma questão que há pouco tempo atrás era muito difícil de fazer, uma segregação de produtos monofásicos, dependendo de como... Então, muitas vezes o próprio contador ele é refém disso, porque se a informação vier mal, vier de uma maneira equivocada da empresa para ele vai escriturar aquilo de maneira equivocada. Ele não é pago para fazer uma auditoria cotidiana e nem teria braço para fazer isso. Então, eu acho que falta um pouquinho entender que nem sempre é o erro dele, né? O erro, aquilo que eu falei, aquilo que você sabe persiste, né? O erro é intencional. Mas é uma falta de conhecimento ou uma falta de capacidade técnica, está vindo alguém para auxiliar. Então, a gente não compete com contabilidade em nenhuma esfera. Em nenhuma esfera. Pelo contrário, vocês ajudam, um complementa o outro. Vocês abriram falando que era um complemento. Exatamente. Deixando claro aqui que a gente não tem nada contra, pelo amor de Deus. Exatamente, não, a gente tem... na verdade, é imprescindível esse sim. tipo de serviço. O que a gente está falando aqui é que pode haver ali uma modernização, um complemento, um suporte, um apoio, é isso que a gente está falando. Se a gente tem na parte da contabilidade, dependendo do segmento lá, que ele vai ter que escriturar os gastos, os custos da operação. Quem é o responsável pelo custo da operação? Não é o contador, vai ser o empresário. Então volto naquele tema. Se o empresário olhasse o tributo como um custo, o empresário estaria colocando um profissional naquela questão para auxiliar a escrituração e não terceirizar o problema. Ele está na área dele, ele resolve. Então, o prejuízo vai para você. Além disso, ter um maior controle na operação, ter um DRE, ter o balancete, sabe? Coisa simples, mas o pequeno e o médio empresário, em grande parte, não tem. E é um sonho de qualquer CFO, um sonho de qualquer... Acompanhar ali na vírgula, diariamente, semanalmente, enfim. Perfeito. E mais uma pergunta curiosa, para a gente entrar para a parte de como funciona a gestão de vocês. Para onde vai? Você falou em trilhões. Para onde vai esse dinheiro que a gente paga? O que é feito com isso? Né? Qual é o retorno disso para nós? Né? Porque todo imposto tem um retorno. Exato. Que seria para nós. Assim, cada imposto ele está direcionado para alguma finalidade. Né? Alguns são patrocinadores da Previdência, outros da infraestrutura do país. Enfim, só que a gente não vê nenhum resultado disso. Bate-se recordes mensalmente da arrecadação, porém a gente não vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Eu acho que a única questão que a gente consegue ver um pouquinho são com as questões da renúncia fiscal, né? Os benefícios fiscais, né? Onde algumas empresas elas podem, ao invés de pagar 100% do imposto para a empresa, elas conseguem destinar um percentual pequeno para alguma entidade, alguma associação, um GRAC da vida, uma CD, enfim. Então aí ele consegue ver... precisa ter uma educação muito forte nisso, né? Então, a gente também, uma das bandeiras, eu acho que esse período, principalmente que eu tive de atuar no terceiro setor, uma das bandeiras que a gente levanta é isso. Então, dentro do nosso contrato, a gente doa um percentual de todo e qualquer recebimento que a gente tem.
A gente incentiva também a empresa que está contratando o serviço a fazer essa doação, e a gente agora se coloca também como um apoio jurídico, um apoio técnico, tanto para a empresa em como fazer essa doação, como para a instituição também em como receber, né? Então essa é uma das bandeiras que a gente levanta, um dos tripés aí do Instituto, que é a área socioambiental, é a gente conseguir fomentar isso, né? Na época que eu trabalhei, eu não me acordo agora dos números, posso estar errado aqui, vocês me desculpem, mas se eu não me engano, o estado de São Paulo tinha um potencial de pessoas físicas de doação de 1,2 bi e eram doados cerca de 90 milhões, 80 milhões. Então não é nada, né? Isso é por falta de educação também, de entender como fazer. Então você vê que tudo permeia a educação, né? Uma coisa que a gente não abordou aqui, até peço desculpas aí, mudar um pouquinho o roteiro. Na realidade, eu conheci o Marcelo no terceiro setor. É verdade. Né? É verdade. E o Marcelo me mostrou, na época, oportunidades. Eu não sei se ele vai se lembrar, mas a primeira frase que eu acho que eu tive com ele, que eu falei, nossa, como é difícil ajudar instituições aqui no Brasil. Aí ele falou, não, mas como? Opa, tô aqui pra tô captando aqui, você me fala isso. Você fala isso pra mim, né? Então, e aí eu conheci ele e ele me mostrou um outro lado dessa moeda, né? Transformando isso muito simples, né? Para o empresário, como ajudar. Ele acabou doando com produtos e serviços dele, né? Você imagina que um hospital que trata câncer tem doações mensais, a pessoa paga um boleto de R$50, eu falo, eu vou pegar esses R$50 para comprar café, pra gente fazer café. Pô, meus 50... Mas uma estrutura ela necessita, né? Ela necessita que eu adesive uma parede, né? Eu vou pegar. Então, para que pegar o recurso de quem está doando se eu tenho uma empresa que pode doar esse produto e serviço por um valor menor para ela, mas por um impacto significativo nosso, né? Você vê como todo mundo sai ganhando. Na época, inclusive, eu ganhei um prêmio de sustentabilidade pela Afras por ajudar o GRAAC, né? Com restos de adesivo, né, com materiais que eu ia jogar fora, eu patrocinei vários eventos deles. Sofreu um pouquinho lá na nossa mão. Esse é um outro detalhe, né? Isso não vem ao caso hoje aqui. Mas como é importante, às vezes, você sai da esfera do dinheiro. O dinheiro é importante, mas às vezes eu não tenho aquele dinheiro para disponibilizar, mas eu tenho algum outro recurso que eu posso... Sim. Aliás, você comentando isso, eu acabei de pensar, eu nunca tinha pensado. De fato, foi a primeira vez que eu tive uma atuação na área tributária, foi no GRAAC, porque eu tive que ler a legislação e entender como que eram os benefícios. E eu conversava com departamentos dentro da empresa que não tinham a mínima ideia de como teria que ser feito. Nossa. Então eu tinha que estudar a lei e, não é minha formação, mas sou uma pessoa bem curiosa. E estudei a fundo isso para conseguir orientar. Então, multinacionais que não faziam essa transação, porque a contabilidade aqui funciona diferente da de lá de fora. Então, quando você entendia o outro lado, ajustava, o benefício era gerado. Então, acho que foi por isso, até nunca tinha nem pensado, mas foi a primeira... Desculpa ter saído do roteiro. Não, foi a primeira vez que eu caí na área tributária. Não, imagina, que isso. Estamos aqui é um bate-papo, só tem um roteiro para dar um norte, mas vamos falando como vocês acharem melhor aí. Queria só dar um breve recado aqui, pessoal, para aqueles que ainda não conhecem o portal Neonews, está lá, portalneonews.com.br. Ali a gente tem notícias de diversos segmentos, tecnologia, games, cultura pop, temos as crônicas do grande Sensei Otávio, temos o Neo Drops da Cris, temos o Pop da Bruninha, temos o Tech Hour do Henrique, enfim, temos o Pod que eu faço junto com o Caio. Aqui o Rodrigo aparece também, tem o soulneo.com.br, que é o nosso site, lá vocês vão encontrar ali os nossos produtos e serviços, tem os contatos ali do Rodrigo, ele pode passar para vocês mais informações. E também queria deixar aqui o site de vocês, se vocês puderem também passar para o pessoal que está nos assistindo. É www.igtde.com.br. Vai aparecer aqui para vocês, igtde.com.br, e lá vocês também vão saber mais sobre o pessoal. Vão ser 3 episódios. Esse primeiro a gente está dando para vocês um briefing, para vocês entenderem como que é o trabalho deles. No segundo episódio a gente vai entrar um pouquinho na prática, fazer a diferenciação entre o simples, entre o presumido e o real, né, a lucratividade dentro desses 3 enquadramentos. E também ali eles vão falar sobre cases e tudo mais. E no terceiro a gente vai trazer
um cliente deles, que também, por coincidência, é um cliente da Anel Company. Ele vai vir para bater um papo e dizer também como é que foi toda essa trajetória aqui. Pessoal, para finalizar, como é que funciona? Então, como é que é definido esse enquadramento, né? Esse simples, o presumido e o real. Depois a gente entra mais a fundo entre cada um deles. Mas como que é feito esse enquadramento? Até para a gente preparar o pessoal para o segundo, porque vai ter pessoal enquadrado em cada dos tipos. Perfeito. E tal, então só esse briefing, inicialmente, a separação é através do faturamento. Né? Então, dependendo do nível de faturamento que a empresa se encontra... Bruto. Exatamente. Ela pode estar no simples, no presumido ou no real. Aí, simples é um faturamento até determinado valor. Vamos colocar ali 2,5 milhões no ano. Acima disso, já preciso identificar se realmente vale a pena eu estar no simples ou não. Isso para algumas situações. Outras, posso até começar no lucro real. Falar, eu estou começando uma operação, porém eu vou ter um investimento muito grande nessa operação. Então, esse investimento gera o quê? Um prejuízo fiscal. Quando eu começo a gerar lucro, eu abato esse prejuízo. Então, você vai deixar, né, todo o seu investimento, qualquer coisa que você compre, que você invista, tem um imposto lá no meio. Perfeito. Então, você pega esse imposto e ele gera um prejuízo. Então, você faz o quê? Uma compensação de valores. No que eu já gastei, no que eu comecei a gastar e no que eu tenho que pagar. Perfeito. Então quer dizer que, assim, por exemplo, a Anel Company, ela está enquadrada, vamos dizer assim, no simples. Certo. Vamos supor que eu passe para o presumido. Isso. Tá, então quer dizer que quando eu passar para esse presumido, lógico, vou estar faturando um outro valor e também eu vou ter melhores condições de impostos, essas coisas, é isso? Como funciona ou não? Como é que é essa questão? Por que eu já não vou para o real, por exemplo? Então, aí a gente, né, o principal detalhe, né, de escolher entre o lucro presumido e o lucro real é a margem de lucro. Então, lucro presumido, presume-se um percentual. Olha, no comércio, 8% presume-se de lucro. Né? No serviço, 32%. Perfeito. Então, obviamente, o custo do serviço é muito menor. Então, já presume-se realmente um... Então, é isso que precisa, né, sempre colocar em números. Até como dica, tá, Carlos? Até como dica pro pessoal aí que tá nos assistindo. Então, exatamente. A gente precisa colocar números, né? Falar simples, presumido ou real. A cada ano, eu preciso entender qual é o meu planejamento para o próximo ano. Né? Se eu pretendo ter um crescimento, eu estou lá no faturamento do simples ainda. Só que se eu começar a faturar muito, esse percentual ele aumenta conforme o aumento do seu faturamento. Então pode já não ser mais interessante. E aí o lucro real presumido é ter todo esse exercício anualmente para você saber em onde se enquadrar. E vocês prestam também no trabalho de vocês também auxiliam, né? Você poderia Exato. Vou até te dar um exemplo. Né? O ano passado, na verdade, houve um imprevisto em razão da crise. A gente teve essa crise, foi imprevisto. Mas, do final de 2020 para 2021, muitas empresas estavam no lucro presumido e tendo prejuízo, pagando sobre lucro. Opa, calma aí. Lucro, né? Cheguei lá em... Mas eu tô na crise, né? Que lucro. Então, pois é, mas ele tá fazendo faturamento, então presumo que ele teve lucro. Sim. Então, né, eu cheguei para vários clientes e falei, o que você acha de fazer uma transição para o lucro real? Meu Deus do céu, não consigo, não estou adaptado a isso, realmente preciso de alguns controles maiores, né, ajustar alguma questão da operação, mas não é nada tão complexo. É aquele medo. Exato. Que a gente abriu, né, de abordar esse tipo de assunto, então, de mudar o que acha que está ganhando. Exatamente. Aí, para você ter uma ideia, né, eu vou dar um exemplo de um restaurante. Ele acumulou nos 5 primeiros meses R$800 mil de imposto. Que ele foi dando prejuízo. Agora, os próximos 6 meses, ele vai abater esse prejuízo. Ele vai começar a ter lucro e vai começar a bater. Sim. Ou seja, no final do ano, ele praticamente não vai pagar imposto. Então é um ajuste simples, né? Mas é um estalo, exatamente. Que modificou, né, dependendo da operação, se o cara não está bem ajustado,
financeiramente, ele pode quebrar. Se ele vir consecutivamente gerando prejuízo. Ele está pagando, diminuindo o fluxo de caixa dele, sendo que desnecessário. Ó. É importante essa observação. Então, são detalhes simples, porém eu acho que geram uma demanda surreal. Muito grande. Essa classificação, ela existe assim, uma obrigatoriedade pelo tanto que você fatura, né? Então, eu faturei mais que 4 milhões, pouco, eu vou ter que ser desenquadrado para o presumido. Né? Só que esse não é assim que o não é esse estalo, né? Não é esse... Pelo contrário, como o Carlos falou, às vezes, dependendo da sua atividade, mesmo com faturamento mais baixo, fala, não, vale a pena você estar no lucro real, ou não, vale a pena você estar no presumido. Então, esse olhar humano que o Carlos colocou, não vai ter nunca uma máquina que ela vai te dar isso. Tem que ter um olhar humano em cima disso, entendendo. A gente pega empresas, às vezes, que o objeto social dela está errado. O objeto social dela está errado, o KNAI dela está errado na essência do que ela isso produz. É importante também. E isso está gerando uma tributação que ele poderia ter um benefício de outra forma. Ou, às vezes, é entender essa questão e falar, você pode ter um KNAI aqui, complementar o seu serviço de tal forma que você vai ter um benefício fiscal. Então, são alguns ajustes que isso, tanto para o enquadramento, quanto a classificação, o objeto da empresa, né? Que isso pode... E todo ano, como o Carlos falou, todo ano você tem que montar um planejamento para outro ano e identificar como foi, como vai estar, vale a pena mudar. No meio do caminho eu tenho possibilidade de mudar, que aconteceu alguma coisa. Isso é legal. Inclusive a gente vai entrar depois no passo a passo como vocês trabalham numa empresa. Vamos supor, vocês vão agora prestar uma assessoria para a ANEEL. Perfeito. Então, quais são os passos e tal, porque daí a gente quer jogar na tela os passos que vocês fazem, porque eu acho isso muito legal para passar para quem não vai nos assistir. Pessoal, para fechar esse episódio, no segundo episódio, tá, pessoal, só um complemento aqui, a gente vai mostrar como que eles trabalham, para vocês entenderem e tudo mais. Até mesmo a gente vai abrir para quem estiver aqui, né, até se tiver alguma dúvida e tal. E depois nas redes sociais a gente vai abrir uma caixinha. A Bruna está aqui com a gente, ela vai coordenar isso daí até para trazer aí dúvidas e eles vão responder para vocês. A gente grava um vídeo eles respondendo, que a dúvida de vocês pode ser dúvida de outros também. Dica, a gente um dos objetivos desse programa, pessoal, é auxiliar também, passar algumas dicas para aquela galera que está começando agora, para aquelas pessoas que estão querendo mudar de profissão. O que vocês passariam para essas pessoas que estão começando agora? O que elas devem estudar? O que elas devem seguir atrás? Vocês dão sugestões de cursos para que elas sigam também esse ramo de vocês aí? Então, curso ainda não tem direcionado ao empresário, por sinal a gente está até montando um. Spoiler aqui. A comunicação é muito para o profissional da área, então não tem uma conversa para simplificar isso ao empresário, mas o nosso trabalho é essa ideia, né? Pulverizar essa informação para que ela acaba replicando. E o recado entenda o impacto que o imposto tem no seu negócio. Não no seu negócio, mas na sua vida. Isso. Né? Acho que é isso. É muito mais do que um negócio, é a vida. Perfeito. Né? Então, se você ver o impacto, ele vai ser um dos principais da lista de prioridades. Né? Não coloque no final da página, sempre vai surgir uma outra situação e você vai passando e você vai deixando para frente isso e a coisa não acontece. Né? E cada mês que passa, se você está errado, você está pagando a mais para frente e se passou 5 anos, você está deixando lá, você está perdendo um mês. Né? Cada mês que passa, você gera um pagamento a maior e perde um pagamento que você já fez lá atrás. Então são 2 prejuízos. Né? Então coloca isso na balança do seu negócio, né? Entenda, né, o valor ali no final. Né? Não coloca um mês, R$100 no mês, mas em 60 meses virou R$6.000. Às vezes você vai ter um susto, a balança vai estar assim, bem desproporcional. Exatamente. E você, Marcelo? O que você fala para nós? Eu acho que dentro disso que a gente conversou, né, a gente está conversando, eu acho que é assim, para a pessoa abrir um pouco a cabeça para outras opiniões, escute. Se tem alguém querendo trazer qualquer tipo de conhecimento para você, fale menos, eu estou bem, já tenho, e sente mais para escutar, porque às vezes o que ele vai falar é justamente
um olhar do seu negócio fora do seu negócio. E isso, o empresário ele tem que entender que ele nunca vai ter. Ele sempre vai ter isso por um terceiro. Porque ele não tem como ter um olhar além daquele dele, né? Então ele olha o negócio dele através de outros olhares, né? Então por isso que o empresário contrata uma assessoria de imprensa, porque ele vai olhar o seu negócio de uma outra forma. Então esteja aberto a escutar, esteja aberto a se reinventar, né? A testar algumas coisas, né? E tirar o engessamento. Então até para a pessoa que vai montar um novo negócio, principalmente a área de franquias, né? A gente atua bastante, vocês também. A gente vê muito perfil, às vezes, um cara que era um engenheiro, um cara que era um diretor, e fala, poxa, eu vou montar o meu negócio. A franquia, ela vai te dar padronizações, ela vai te facilitar muito a sua operação, mas o negócio não vai tocar sozinho. Nunca ele vai tocar sozinho. Você tem que pôr a mão na massa, tem que ir entendendo pelas áreas da operação, entender do custo, entender a contabilidade, entender. Então, esteja aberto. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas conhecimento é uma coisa que a gente não perde nunca, né? Pelo contrário. A gente só ganha e soma e se questiona, né? E a gente nisso se reinventa. Então, esteja aberto, escute a gente, assim como escute em outros profissionais que podem trazer aí uma surpresa para a sua operação. E o que é legal, pessoal, a gente vai abordar isso com mais profundidade no segundo episódio, que é o seguinte: o levantamento que eles fazem, isso não é cobrado. Não. Isso é cobrado depois, no sucesso do negócio. Então, o que mal tem? A gente assume o risco do negócio. Eu assumo o risco do negócio. E é investimento. É um investimento de tempo que você está fazendo ali. É um investimento de tempo para depois o seu negócio ter conhecimento. Não só isso também, mas... Poxa... Na verdade, se você parar para pensar, quem está investindo no negócio do outro, né? Nós investimos na sua empresa. Para te trazer, porque somos nós que fazemos o trabalho a custo zero. Então, quem está investindo em quem, né? Você vai investir um pouco do seu tempo para escutar para a gente vai investir mais tempo nosso e conhecimento técnico para te devolver algo, e a gente vê aí o norte que a gente pode caminhar. Considerações finais, Rodrigo? Eu tô aqui sem palavras, na verdade. Vocês me jogaram algumas coisas aí, insights aí. Alguns códigos. Um pouco melhor, eu acho que na nossa operação, né, como um todo. E acho muito importante, vejo isso hoje como uma diferença mesmo, né? Você pensar, sair da caixinha, né? Eu tinha uma percepção que a contabilidade cuidava muito bem disso, e hoje eu percebo que não. Mas enfim, parabéns para vocês pelo trabalho, pela ideia, muito bacana. E por toda a dedicação aí desse conhecimento. Conte com a gente. Não é fácil não, a gente rala bastante. É um desafio, mas é um desafio. Estudos diários, né? Enfim, nos últimos 3 meses eu comprei uns 5 cursos e tô, né, full time estudando, porque não falta informação. Não falta, e você mesmo falou, diariamente muda alguma coisa. Quando a gente abriu o Anel, bem rapidinho, a gente queria... nosso sonho, né, um dos principais sonhos nossos era mudar a vida, de certa forma, através da tecnologia dessas pessoas que adquirissem isso. E encontrar pessoas que em outro ramo que também faz isso, que também quer ajudar, isso é gratificante demais. Isso muda muito. Mostra que nós estamos no caminho. Mostra que estamos no caminho. Isso e sem deixar ninguém refém, né? Isso, eu acho que a mudança que tem do Instituto é justamente o empresário não olhar a gente como um sócio. Pô, sou refém deles, eu tô na mão deles. Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente vai abordar no próximo programa, mas assim, o que me chamou muita atenção no que o Carlos falou, de repente você fatura 2 milhões e meio no ano, e você precisa mudar para você pode ser que seja melhor um lucro presumido, ou um lucro real. Aí eu parei para pensar, mas espera, o simples é 4 milhões e 800. Então quer dizer, eu vou até 4 milhões e 800... pensando achando que está pagando menos. Simples, digamos, na metade já pode estar pagando a mais. Na metade eu estou pagando a mais. Então, assim, desculpa, mas foi o primeiro insight que eu acho que me balançou um pouco aqui para poder seguir com esse programa. Então, no segundo episódio, então, pergunta mais dessa parte aí. Com certeza. Dessa parte aí que vai ser legal para eles. Que não está dentro, mas tudo que é aquilo, pessoal. Mesmo surgir, falando, vai surgindo. Galera, antes de sair daí, dá um likezinho, deixa aí, se inscreve
no nosso canal, dá uma força pra gente continuar trazendo conteúdos como esse e outros conteúdos para ajudar vocês, para ajudar quem está começando, tanto quem vai trabalhar numa empresa ou aquele que é empresário. Enfim, conhecimento nunca é demais, pelo contrário. Eu acho isso muito bacana. Pessoal, agradeço vocês aí pelo primeiro episódio. Foi muito especial. Agradeço o Rodrigo de novo. Muito Rodrigo, obrigado. valeu, estamos aí. Espero que a gente tenha deixado pelo menos alguma informação aí. Alguma que possa não, vocês deixam. servir aí, né? Que traga. Muitas interrogações. Exatamente, pelo menos traga reflexões. Poxa, É olha isso. a cara da. Se fez isso, já tá válido, né, o nosso papel aqui hoje. A Patrícia já tá coçando ali para chamar vocês para uma reunião. Já tá, né? Pessoal, valeu, até a próxima.